Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, beleza? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo certinho, bora pra cima para mais um episódio. O tema desse episódio aqui vai ser o segredo dos projetos Salesforce que dão certo. Qual é o método? Eu quero abrir hoje a caixa preta. Abrir a metodologia da SR para entender o porquê que vocês conseguem fazer projetos prosperarem e, eventualmente, outras consultorias, outras empresas não conseguem. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce, com 100% de casos de sucesso ali em implantação ou desbloqueio do potencial da ferramenta lá nas empresas. Lembrando já também de se inscrever aqui no canal, deixar teu like, compartilhar esse episódio aqui com alguém, só pelo título, me lembrei dessa pessoa, já compartilha, que nos ajuda aí a crescer e entender que a gente tá fazendo um bom trabalho aqui no podcast. E pra gente startar, Ariel, eu quero que tu me resuma, me diga na prática, mais ou menos ali, o que é esse método que vocês usam, como que surgiu esse método e qual foi a principal dor que motivou a criação desse método? Boa. Bora lá. Assim, eu acho que foi um agregado de experiências, né? Então, de várias experiências que a gente foi tendo, e tanto eu quanto os meus sócios ali, quando a gente fundou a SR. Até eu acho que vou voltar um pouquinho no tempo, nesse breve resumo, mas a SR ela foi concebida com um objetivo bem claro, porque nós éramos clientes da Salesforce, então a gente estava do lado do cliente quando a gente trabalhava nas nossas carreiras ali profissionais, né? E aí foi nos dado esse desafio de implementar o Salesforce em uma grande empresa aqui do estado, até nível Brasil, né, no caso. E a gente acabou tendo contatos ali com diversas consultorias, né? A gente foi entendendo que tem vários processos, fica em dúvida às vezes se tem um processo muito bem definido ou não, né? Mas a gente viu muitos gaps nesse processo, tanto que para quem conhece a história e viu o nosso episódio 100 lá, a gente falou em detalhes sobre isso. E a gente viu que a gente conseguiu absorver o conhecimento sobre o que a gente precisava para aquele contexto daquele projeto envolvendo Salesforce, então as nuvens de Sales, Service, Marketing, boas práticas de arquitetura e por aí vai. Então já foi um desafio bem complexo que demandou muito. E a gente tinha bastante bagagem de tecnologia, então tivemos a curva na Salesforce e conseguimos rampar rápido e fazer uma excelente entrega com esse projeto. Sim. Com isso, a gente já conseguiu ver muitos gaps que a gente viu que, cara, isso motivou a gente a abrir a SR e tudo mais. Sim. Então, a gente já viu muitos desses gaps e no momento em que a empresa é pequena, a gente tá muito no dia a dia, a gente consegue acompanhar. Mas como que a gente mantém esse padrão de qualidade depois que a empresa começa a crescer e a gente tem dezenas, centenas de clientes e dezenas, centenas de colaboradores e a gente consegue manter esse padrão de qualidade e manter os aprendizados que a gente vem tendo, né, em projetos. Então, com base nisso, veio a necessidade da gente construir esse processo, que é basicamente transmitir, solidificar esses aprendizados, essas experiências em ações práticas, né, aplicáveis. Então, a gente constrói ali todos os nossos processos, né, voltados, detalhando cada etapa que a gente tem durante o projeto ali, seja de implementação ou de evolução do CRM. E aí, ali, ela é uma documentação viva, a gente vai sempre acrescentando coisas novas. Até hoje, a gente vem atuando em projetos e tem situações diferentes, né, por mais que, às vezes, né, o processo ele é uma coisa que tende a seguir um padrão, a gente sabe que cada projeto é um projeto. Sim. E tem as suas peculiaridades, né? Então, a gente vai incorporando isso nessa documentação e colocando, cara, essas foram, né, isso daqui é um caminho bom, positivo para seguir, isso aqui foi uma experiência válida, isso aqui não foi tanto, deu esse problema. Sim. Né? Então, a gente vai agregando. E aí, considerando que a gente já tem somadas ali no nosso time mais de 100 mil horas em projetos de Salesforce,
gente começa a criar uma bagagem ali, né, Sim. de casos, né, tanto de casos de o que fazer e daqui a pouco qual caminho não tomar, né, e por aí vai. Cara, e num projeto Salesforce, onde normalmente que as consultorias erram ali em relação a essa gestão de projetos? Tem alguns já pontos que me vêm à mente aí, começando pela parte de escopo e orçamento, eu vou te dizer que boa parte dos problemas já partem daí. A gente viu já muitos casos aí onde o projeto ele é complexo, ele tem um escopo extenso, vamos dizer assim, tem muita funcionalidade a ser implementada, etc. Ele não é tão trivial. E a gente vê aquele caso, até mencionei em episódios anteriores, da proposta que custa, divide por 2 tudo. Divide o tempo, divide o custo, tudo por metade, né? Que é aquela questão de, como é que consegue conciliar o custo, qualidade e tempo de projeto e entregar tudo antes que uma outra proposta, uma outra consultoria faria. Nesse sentido, ali já começa... Se entrou já com esse contexto, com essa situação, a gestão de projeto já vai ser impactada diretamente. Diretamente. Porque o projeto, o contexto, o cliente dificilmente ele vai querer abrir mão do que tá no escopo, certo? Então, o que ele definiu no escopo normalmente é aquilo que é imprescindível para estar dentro da implementação do CRM, etc. Então, na entrega final, eu preciso cumprir com esses requisitos. E no momento em que tem esse desbalanceamento entre o custo original do projeto que foi vendido, né, o valor que foi vendido do projeto, versus o custo real que vai ser para implementar aquele escopo todo, isso já tem um descompasso muito grande. Então, naturalmente, e aí a gente vê muitos casos de prospects, clientes que a gente falou, que vieram de outras consultorias que nos reportaram isso. Que era assim, beleza, a gente fechou o contrato, fechamos o projeto e eles me entregaram 30% do escopo, 40% do escopo. E o resto não me entregaram. E entregaram com atraso. Então, vai uma bola de neve, empilhando um monte de problemas. Então, ele me entregou parcial, ele demorou pra me entregar esse parcial e agora pra entregar o resto tá me cobrando mais. Sim. Entendeu? Entendi. Então... esse é o principal problema na gestão de projetos, que não é diretamente de gestão de projetos, mas é o alinhamento entre operação e comercial, né? Sim. Isso não tá casado, né? Nesses casos aí, nessa situação que eu falei, eles não estão conversando direito. Alguém vai sofrer o pênalti. Sim, nisso, o né? comercial vai lá e promete algo e não tem como cumprir. Aliás, o operacional ali vai ter que cumprir de algum jeito, né? Vai ter que tentar cumprir. Mas daí chega lá no fim, cara, não tem como. E aí, como é que faz pra conseguir? Cobra mais. Exatamente. Vai ter que subir o preço. Então, esse é o problema número 1, assim, disparado. O que mais é traumático, é o que mais torna essa experiência, né, ruim demais pro cliente. E às vezes ele fica traumatizado, de fato, no sentido de virar um detrator do CRM e querer cancelar o contrato. Sim. Isso é bem comum de acontecer. Aí, beleza. Fora esse ponto, aí a gente começa a entrar no dia a dia de gestão de projetos, né? A gente tem... Acredito que um dos problemas também que impacta muito na experiência do projeto como um todo, na entrega, é a constante mudança de escopo. Tá? Isso é um problema que tem que ficar muito atento, seja o cliente mesmo, implantando interno ou com consultoria. É muito importante isso, até ligando com episódios anteriores que a gente falou sobre os sinais, né? Os sinais de fumaça e etc. Um sinal de fumaça de que o teu projeto pode não dar certo é a mudança constante de escopo. E dentro da SR, abrindo um parênteses aí, quem é que fica responsável por estar atento a isso? Em tese é o time todo, tá? O time todo tem que ficar atento, mas tem mais peso em quem se envolve normalmente é o consultor e o especialista, o líder técnico, tá? O especialista técnico, que fica responsável por aquele projeto. E normalmente eles são envolvidos em etapas comerciais já, onde a gente define o escopo. Entendi. Entendeu?
Então, não, né, no momento em que a gente está negociando com um potencial cliente, a gente já tem que estar falando técnico, já tem que estar falando, ou pelo menos absorvendo as dores de negócio para a gente entender como tecnicamente atender. Sim. A gente acaba envolvendo, né? Então tem etapas, o time ele não começa assim, ó, não vira a chave, né? Do dia pra noite tá 100% do time ali. Começa com um consultor especialista, um especialista técnico, a gente faz reuniões de diagnóstico durante o assessment, coisas assim. Então eles já estão envolvidos. Então eles já estão absorvendo as necessidades do cliente. A gente documenta isso também, mas daí beleza. Eu tenho um documento que diz, olha, o escopo de trabalho é esse. O objetivo, as dores que eles têm são essas, os objetivos são esses, e essa é a proposta técnica, o escopo de trabalho. Aqui a gente tem um cronograma, aqui a gente tem a sugestão de time, de alocação de time, e aqui está o custo do projeto, entendeu? Sim. E aí no momento em que chega, vai para a operação, assinou contrato, estamos começando, etc., aí o time tem como base isso, ó, esse foi o escopo contratado. Óbvio, a gente fala muito aqui nos episódios que a SR ela é muito flexível. Então, de fato, a gente entende que não necessariamente o escopo que foi definido hoje vai estar sendo 100% seguido à risca daqui a um ano. A empresa muda, né? Ou daqui a 6 meses, 3 meses. Hoje em dia, cada vez mais rápido as coisas mudam, né? Então, a gente tem essa flexibilidade. Daqui a pouco, cara, essa funcionalidade não faz mais sentido. Vamos remover ela do escopo, inclui outra, né, que faz sentido e a gente vai ajustando. Ou se daqui a pouco é alguma coisa que vai extrapolar muito o valor. Tem várias formas de negociar isso, tá? Que a gente consegue flexibilizar bastante para o cliente. Mas é isso. O consultor, o líder técnico, eles estão cientes, esse é o escopo. Quando começa a ter muita mudança de escopo, aí ele já levanta a mão aqui, olha só, tá tendo isso, e essas mudanças estão impactando o cronograma, isso é o mais importante. Porque se é uma mudança de escopo, Ariel, troca isso aqui de A para B, e beleza, eu alinho com o time, não mudou nada. As datas, os marcos seguem os mesmos, o progresso, beleza, tudo certo. Agora, não, Ariel, sabe aquela funcionalidade A, a funcionalidade B e a C que a gente fez? Então, tem que jogar tudo fora e agora a gente vai ter que fazer a D. Zerou. Exato. E aí? E essa ABC levou 1 mês pra ser feito. Entendeu? Entendi. Aí é um alerta, entendeu? Ali liga um sinal de alerta. Sim, é uma virada de 180 graus. Tá indo pra um lado, virou completamente pro outro. Entendi. É isso. Tem mais algum ponto, Ariel, que tu percebe ali dos erros? Tu falou sobre a mudança constante de escopo. Primeiro tu falou sobre a questão do orçamento, né? A metade do preço ali. Metade do preço por metade do tempo. A metade do dobro. Do dobro, exatamente. Depois tu falou sobre essa questão da gestão de projeto diretamente, dessa questão de excesso de mudança de escopo. Tem mais algum ponto ali que tu acha, cara, as consultorias, ou de repente até quem tá tentando implantar sozinho, comete e leva, e é aquele caminho pro precipício? Tem vários. Dá pra gente ficar alguns dias falando. A gente vai fazer um episódio, então, como saber que está indo para o precipício em um projeto Salesforce. Se o pessoal curtir aí, comenta ali. Vambora. Aí a gente faz. Mas vamos pensando aqui em tempo real já e aí a gente vai falando. Um outro ponto que eu vejo é, assim, um risco grande, tá? Envolve a precisão com que tu estima, das estimativas, tá? Porque, cara, querendo ou não, todo projeto de software, tu vai pegar pro teu time de TI lá e diz assim, cara, a gente precisa implantar um ERP, precisamos implantar um CRM, precisamos integrar XYZ, beleza. Tudo é um chute. Não no sentido ruim, sabe? Mas assim, não tem como se ter certeza. Claro. Não tem como se cravar uma data. Por isso que em vários episódios eu falo assim, duas certezas que a gente pode ter na vida é a morte e outra que o projeto vai atrasar, né? Por que a gente fala sobre essa questão do projeto vai atrasar? É que não necessariamente todo time de TI atrasa, o time de TI é incompetente, etc. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é um processo tão complexo que envolve tantas variáveis e que a gente precisa ter uma data-alvo, até para gestão de negócio mesmo, estratégia da empresa. Cara, como é que tu vai começar um projeto de CRM sem dizer pro dono da empresa quando que o CRM vai estar disponível? Claro. Né? Então, eu entendo todos esses lados. E por isso também faz com que seja tão complexo. A gente tem muitos envolvidos e cada um tá olhando o seu ponto de vista. Né? Então, o dono da empresa que daqui a pouco contratou Salesforce, fez um grande investimento e tal, e ele não sabe quando vai começar a utilizar, e ele tá pagando, sei lá, vamos dizer um exemplo que é comum.
O cliente usava RD Station e passou pro Salesforce. Aham. Tá? Chegou no topo ali do RD, o RD não atende mais. Até já fazendo um jabá, né? O RD já não atende mais as demandas de crescimento ali daquela empresa. Foi pro Salesforce. Beleza. Eu preciso saber me programar orçamentalmente. Aham. Não sei. Eu preciso Preparar o orçamento. preparar o meu orçamento pra eu não ficar pagando 2 CRMs ao mesmo tempo. Ou ficar o menor tempo possível Sim. pagando esses 2 CRMs. Então, cara, eu preciso que o meu time de TI ou minha consultoria, etc, me dê um prazo. E só que daí, esse que é o ponto que às vezes muita gente não entende. Que aquela data, ela é uma profecia. Aham. Não é uma profecia. Sim, Tem sim, muitas variáveis. E aí a gente pode ir aprofundando. Cara, algumas das variáveis que podem impactar no cronograma. Dependência, interdependência. Uhum. A gente viu que a gente, em assessment ou diagnóstico ou em conversas, etc., no escopo a gente definiu que a gente precisava automatizar o processo comercial. Mas quando a gente entrou, o assessment, ele é muito bom, mas ele não é uma análise do projeto todo. Claro, né? claro. O projeto, a gente começa, e aí cada sprint, cada interação, eu tenho uma análise antes de começar esse projeto. Então eu vou analisar tudo que vai ser feito nessa sprint. A gente vai imergir ao máximo, então entender todos os nuances desse processo, requisitos, premissas e etc. Para daí definir o escopo, para a gente alocar isso numa sprint de trabalho e começar a implementar. Só que então no assessment, né, às vezes tem coisas, como é uma visão mais macro, tu entra, mas tu ainda consegue, né, tu não entra tão no beat. Uhum. E aí, óbvio que tem coisas que surgem. Pô, isso aqui a gente não abordou, ou isso não foi detalhado, ou daqui a pouco até na época ali do assessment o time desconhecia, não existia esse processo. Tem várias coisas que podem acontecer. Então, ao longo disso, vão surgindo novas demandas. Tá, e daí, cara, por exemplo, a gente identificou que a primeira, até em questão de priorização, do que vai ser feito primeiro. A primeira atividade que a gente vai implementar é o fluxo X. Aham. E aí, quando a gente aprofunda nisso, a gente entende que tem uma etapa desse fluxo que depende de uma ferramenta externa e que precisa de uma integração. Aham. E que essa ferramenta externa, ela não está pronta para integrar todos os dados que eu preciso. Uhum. Esse é um exemplo bem prático, assim, Sim, bem didático sim, para quem sim. é do meio, de que isso já é uma variável que com certeza, se não foi detectada Aham. antes, ela vai impactar no cronograma. Sim. Daqui a pouco Entendeu? tem algum sistema legado também que tu vai precisar conectar. Exatamente. E às vezes é um sistema que não tá tão preparado para essa conexão também. Exato. Entendi. E assim, por melhor que tenha sido o assessment, Sim. Um No exemplo- meio do caminho tu descobre. sempre vai ter Sim. alguma coisa que tu vai descobrir. Porque Sim. tu não tem como varrer 100% da empresa. Claro. né? Claro. Então, e até outros casos que acontecem. Mudança no time. Cara, a gente começou o processo de assessment, tal. Cara, mudou o stakeholder. Não, saiu, foi pra outra empresa, entrou outro cara. Uhum. Perdeu conhecimento nisso. Se não tem bem documentado, Sim. entende? E agora, como é que, sabe? E aí as coisas começam a serem mais lentas, Claro. moroso, né? Pra Sim, conseguir até pegar destravar. tração de novo. Exatamente. Então tem várias variáveis. Isso que eu falei do sistema externo que não tá preparado, cara, eu vou precisar demandar. Uhum. Tá entendendo que o meu projeto vai demandar um item, um artefato, um item, sei lá, um item de desenvolvimento pro time do software terceiro. Claro. Pode ser interno da tua empresa ou pode ser um outro fornecedor. Sim. E aí a comunicação aqui começa a ficar uma barreira também. Então o que acontece? Alguns exemplos que a gente já teve que, de fato, o nosso projeto alongou por causa disso, mas era quase inevitável. Não foi Aham. algo ruim, não foi uma experiência ruim para o cliente, até porque ele entende o contexto. Eu tenho a SR, que implementa o Salesforce, eu tenho o cliente que nos contratou, e ele tem uma empresa terceira que fornece um outro software terceiro Sim. para essa empresa. E é exatamente o mesmo exemplo que eu dei. Então, o Salesforce a gente identificou, cara, preciso conectar com esses caras, Uhum. com essa empresa terceira. Só que o cliente falou, cara, ali é um pouco engessado para fazer as mudanças. Me lembra o GNU, né? Também no GNU aconteceu isso. Que Isso. elas falaram que era um software
super tradicional ali que precisava ser conectado. Inclusive, outras empresas tentaram já. Outras empresas, não, outros clubes a nível Brasil, né? Isso. Clubes gigantes, inclusive de futebol ali que elas citaram, tentaram fazer essa conexão ali do Salesforce com a ferramenta que elas se usa no dia a dia do clube e e tinham desistido, né? E vocês. E quando elas chegaram, por curiosidade, elas já chegaram sabendo disso. Elas já chegaram com esse desafio ali, ó. Sei que não vai ser fácil, mas a gente tem esse desafio pra vocês. Não, lembra que no episódio ela falou assim, era um requisito pra gente fechar com a SR que eles prometessem que iam fazer. Show, e deu certo. E a gente promete, mas a gente promete que a gente promete que a gente pode cumprir. Claro. E realmente... Tu tinha certeza que tu ia cumprir? Não, né? Também. Não, é total. Cara, eu sei mas que... só pra voltar ali no exemplo, ali, só pra não ficar sem concluir. Nesse caso foi legal tu ter trazido o ponto do GNU, que no caso do GNU, ainda ele teve impacto em cronograma, isso certamente, claro, pela dificuldade, mas ainda tava sob um certo controle nosso, porque a integração daquela ferramenta foi a gente que fez. Mas nesse outro caso que eu tô mencionando, a integração, o terceiro teve que implementar no tempo dele, na prioridade dele. Entendi. Então, olha a complexidade. Eu tô falando só de conectar duas ferramentas. Sim. Aí eu tenho mais mudança de time, eu tenho já mais mudança de rota, de estratégia da empresa. Aquela funcionalidade A não é mais necessária agora, eu preciso da B. Cara, é quanta coisa. É questões de infra, né, por exemplo, esse caso do GNU, a gente teve que provisionar uma infra nova pra poder subir esse serviço e fazer a integração. Então, cara, vou ter que envolver agora um time de tecnologia, de infraestrutura do meu cliente. Ou eu vou ter que absorver e fazer isso, entendeu? Então, olha o tamanho de complexidade que culmina em o cara... no dia 31 de outubro, eu vou te entregar. Sim. Entendeu? Sim, tem que estar... Vamos botar assim, então. Existe uma previsão, mas também precisa existir a flexibilidade da previsão, né? Sim. Tem que estar com isso alinhado ali. E para isso, por isso que é importante do alinhamento constante e das cerimônias, dos ritos de projeto. Porque o cliente, ele entende quando a gente alinha expectativa. Então, ó, cara, aconteceu XYZ, apareceu esse item aqui que não estava mapeado, esse impedimento, etc. Isso pode impactar XYZ, a gente tem essas alternativas, a gente já pensou nisso, isso aqui impacta menos e tal. E alinha, sabe? E aí um dos pontos que é bem importante, que tem um peso muito grande nesses feedbacks que a gente teve de gente traumatizada com consultoria, é dessa questão da péssima ou quase inexistente comunicação. De evolução. Beleza, me vendeu o projeto e tal, fizemos assessment, tô com o escopo definido, o time tá trabalhando, e agora? Sim. Como é que tá? Já evoluiu, não evoluiu? E o que tá acontecendo? Sabe o que tá acontecendo? Entendi. Exatamente. Entendi. Show. Então, é muito importante, daí talvez, eu acredito, nem vou me antecipar, porque eu acredito que a gente vai falar isso ali ao longo do episódio sobre os processos, né, os ritos. Pois é, já que tu falou nessa questão dos ritos, eu queria saber que pilares que sustentam essa metodologia de gestão da SR. Boa. Cara, é muito parecido com o que é a nossa cultura de fato, os pilares da cultura da SR, tá? A gente tem muito, muito forte a relação de parceria de longo prazo. A empresa, ela tem todos os sócios, toda empresa, a gente nos orienta a tomar decisões de longo prazo, entende? Então não é... Às vezes o cara pensa assim, isso aqui vai ser melhor agora, vai me dar mais resultado, mas é sustentável, né? Então a gente sempre tem esse viés de longo prazo. E isso faz a gente, ao meu ver, na minha opinião, faz a gente tomar melhores decisões, tá? Acredito que tu também tem essa mentalidade parecida e eu acho que vai concordar. Então, cara, uma parceria sólida com clientes faz muito sentido. A gente acredita que isso é o caminho do sucesso, né? É a relação de parceria mesmo. E, cara, teve vários clientes nossos que falaram assim, vocês vieram no pitch comercial de vocês, focavam muito na questão de parceria, assim. Eu achei, né, vamos ver, né, porque né, o comercial fala, encanta e tal. E vocês cumpriram, realmente, cara, é no momento do desafio, quando tem que ceder alguma coisa, às vezes, tem que abrir mão de alguma coisa pra manutenção da relação,
a gente vê que foi esse o feedback, né? Assim, a gente viu que vocês realmente estão junto com a gente, estão do mesmo lado, sabe? Sim, legal. Então, esse é o principal. Outros pontos, né, pilares ali é a excelência técnica. A gente preza muito pela qualidade técnica. Então, já trazendo programa de formação, o nosso processo de recrutamento, a gente olha muito os aspectos técnicos, né, de como que ele... o profissional que está entrando na empresa, ele tá tendo qual o nível de conhecimento, de domínio que ele tem da ferramenta, e se ele não tem, beleza, vamos fazer uma imersão nele ali, como que a gente prepara essa pessoa para que ela esteja apta a isso, por isso que surgiu o nosso programa de formação também. Então, pilar técnico, pilar de relação. Então, sempre, assim, a parte comportamental de sempre escutar o cliente, né? Não ser tirador de pedido. Isso é uma coisa extremamente importante, que é um feedback que vem assim, cara... a gente veio da consultoria X, eles só anotavam o nosso pedido, eles não eram consultivos, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre olha nesse ponto, a gente tá sempre treinando o time pra... Cara, tu é o especialista, tu é o consultor. Nós somos, né, no caso. Então, quando o cliente vem, e muitas vezes o cliente ele vem com uma solução, ele quer assim, cara, cria o campo X pra mim. E não é ser o chato, cara, deixa eu entender o teu objetivo. Onde que tu quer chegar? Por que esse campo? Tal. Entende? Olha só, pra isso que tu tá pedindo, não precisa customizar, eu já tenho essa feature aqui. Entende? É muito diferente de dizer, não vou customizar, não posso... Entende? Então, de ter essa postura de aconselhar mesmo, de guiar o cliente, né? E ao mesmo tempo também não é só executar o que ele pediu, que tu cria e daqui a pouco tu tá estourando algum limite do próprio Salesforce, né? Isso aí. Um outro pilar que eu diria que é extremamente importante é a comunicação, que tem gente falando assim. Então, ter pontos de contato frequente com o cliente, ter algum canal direto que o cliente possa dar feedbacks, daqui a pouco se está insatisfeito com alguma situação, né, que a gente consiga conversar, como é que está o andamento do projeto, como é que está a expectativa que ele tinha está sendo correspondida com o que está sendo entregue e por aí vai, né? Então, comunicação de andamento mesmo, status de projeto, se tem impedimento, se não tem, se a gente está no on track ali no cronograma ou não está, quais são os riscos do projeto, então tudo isso sendo bem transparente com o cliente e trazendo essa comunicação constante. Show. E na visão da ESR em si, desse método de vocês, que tipo de ferramentas, rituais e indicadores ali são indispensáveis no dia a dia de um projeto ali bem gerido? Cara, no nosso dia a dia, hoje, é imprescindível um ferramental bom que atenda tudo isso. Então, ter uma ferramenta que centralize documentação de projetos, clientes, que centralize o controle de capacity do time e backlog de tarefas, tá? Junto com backlog de tarefas eu já falei, junto com versionamento e infra ali, DevOps. Então, hoje a gente tá fortemente amparado nas ferramentas da Microsoft, tá? Do Azure. Então, a gente tem wikis ali, base de conhecimento, a gente tem os nossos boards de diversos projetos, então a gente faz a gestão ágil por ali. E a gente também tem um controle de versionamento e DevOps ali dentro, implementado para vários clientes. Então, para a gente conseguir ter controle do desenvolvimento, daí é no dia a dia, nos artefatos mesmo que o time de desenvolvimento produz. Sim. Então, para a gente conseguir ter paralelismo ali de desenvolvimento, eu consiga entregar várias demandas em paralelo para o meu cliente, sem afetar uma demanda na outra, etc. Essa parte de DevOps é muito importante. A parte de gestão ali, né, de tarefas, backlog é muito importante para a visão de cronograma, de andamento de projeto, porque a gente consegue criar todas as sprints, todas as sprints como um formato de cronograma mesmo. Então a gente vai te entregar nessa sprint tem esses artefatos, esses itens entregáveis. E aí a gente tá com esse roteiro planejando entregar o projeto na data X. Sim. Entende? E ali também a gente consegue ficar acompanhando o capacity do time. Então, quais são os desenvolvedores, os analistas, os QAs. Vai variar os papéis, né? Mas quem que tá envolvido nesse projeto e como que tá o progresso desse projeto. Então, em detrimento de dado o meu momento atual, onde que eu deveria estar, né, em nível de progresso de projeto. Tá, beleza, e do nível que eu tô, eu vou conseguir atingir
a data final da sprint e a data final do projeto, tudo isso vai ser respondido através dessa ferramenta. Show. Parte de rituais, tá? A gente começa lá normalmente no... Depois, não vou falar da parte comercial ali, de prospecção e etc, já entramos a nível de assessment, tá? O assessment, ele é a porta de entrada, normalmente, né? Depois do assessment, a gente tem ainda... Ele ainda é um processo comercial, né? Então tem etapas comerciais ali, que eu também vou pular. Falar mais de gestão mesmo do projeto. No momento em que o cliente fechou, beleza, cara, vamos seguir, vamos fazer o projeto com vocês, assinar, o contrato tá assinado, etc. A gente começa a fazer a mobilização do time de operação. Então a gente tem um processo ali que a gente chama que é a passagem de bastão, que é o handoff, do comercial para operação. Isso é um processo interno da SR, tá? Que a gente faz. E aí tem um checklist lá de um monte de informações que a gente precisa já ter preenchida, já conhecimentos prévios que a gente já coletou do cliente durante toda a etapa ali comercial e de análise. E aí a gente já dá um banho de loja do cliente, sabe? Um banho do cliente para aquele time. Então esse é o nosso handoff interno. Olha, esse cliente é desse segmento, eles fazem isso, eles vendem esse serviço, esse produto, etc. Eles têm esse desafio, eles têm essa stack atual, ou seja, daqui a pouco cara, eles já têm Salesforce, ou não, eles querem implementar. Então, todo esse contexto é dado pro time. E daí para todo o time envolvido mesmo, né? E daí já é, de fato, todo o time que tá... O time que vai estar dentro desse projeto ali. Exatamente. Com base nisso, a gente cria todos os nossos... A gente tem alguns processos internos de criar canal de comunicação para aquele projeto, pra gente criar vários processos onde a gente consiga acompanhar o dia a dia internos. E aí, depois disso, a gente já prepara as agendas futuras. E aí, a gente... Na próxima etapa... a gente já envolve o cliente, que daí é o kick-off do projeto. Então esse é um marco muito significativo, né? Que é o ponto, como é que é o ponto de partida ali, né? O pontapé inicial. Exato, o pontapé inicial do projeto. Nisso, a gente apresenta o time da SR que vai estar atuando com eles nesse projeto, nessa demanda. Eles se apresentam, mostram, né, falam brevemente ali das experiências deles e etc. A gente faz essa conexão. E aí também tem todo um checklist ali de, cara, já vamos estabelecer qual que vai ser a frequência dos rituais de alinhamento diários, semanais, ou quantas vezes na semana a gente vai ter esses pontos de contato rápido para fazer a nossa daily, né, por exemplo. Fazer o alinhamento tanto do time SR quanto com o cliente, com o stakeholder ali do cliente. Então a gente define várias coisas. As sprints, né, a gente traz a clareza. Normalmente o nosso cliente já conhece o ágil, né? Então isso é mais fácil. Mas para quem não conhece, a gente explica como é que é a metodologia ágil, a gente mostra, explica sobre as sprints, as interações, que a gente vai ter as entregas ao final, quais são as cerimônias, a gente faz um planejamento, uma reunião de planejamento para cada sprint, para ver o que vai entrar nessa sprint, refinar os itens e colocar eles dentro da sprint para o time implementar. E também daí tem cerimônias ali de entrega oficial, né? Como se fosse uma cerimônia oficial de entrega daquela sprint. Então tudo que foi feito... nessa sprint eu fiz o funil de leads e oportunidades. Então vamos fazer uma cerimônia, eu vou te mostrar. A gente faz uma demonstração, olha só, é assim, agora todos os leads que entrarem no teu funil vão passar por essa etapa, vai isso, aquilo, até chegar numa oportunidade. É isso aqui que a gente entregou. Beleza, fechou. Aí é uma cerimônia como se fosse um encerramento daquele ciclo ali, né? Daquela iteração. A entrega, cortando a fita, né? A inauguração daquela ferramenta ali. Show, entendi. Isso aí. Em relação a indicadores, quais são os indicadores ali que vocês analisam, assim, para saber que o projeto tá andando? Tem tem indicadores que a gente olha muito que é mais controle interno. Mas tem muitos que, até mesmo sendo interno, é importante de quem tá nos escutando e assistindo também, saber que é importante gerir isso, né? Então, a gente tem vários... A gente, inclusive, está num projeto, nesse momento, de evolução da maturidade dos nossos indicadores de projetos, tá? Mas, assim, eu diria que a gente tem... se eu fosse separar eles por classificar esses indicadores, eu diria... Eu tenho indicadores financeiros do projeto, eu tenho indicadores de qualidade do projeto, eu tenho indicadores de, vamos dizer, de tempo e de progresso. Tempo e progresso, talvez até meio misturadinho, tempo e progresso.
tá? Financeiro, o que que é importante? Eu saber o meu custo interno desse projeto. Sim. Né? Eu tenho que ter margem. Claro. Então, cara, qual é o custo desse projeto? Orçado. Qual o custo estimado para todo o projeto? Qual o custo estimado, qual o custo realizado até o momento? Aham. Entendeu? Como que tá a margem desse projeto, né? Esses indicadores mais de finanças mesmo. Quando a gente fala ali o próximo que eu ia falar de qualidade, né? Aham. O de qualidade é assim, qual a velocidade, por exemplo, qual velocidade, qual tá sendo a nossa capacidade de entrega? Na sprint, a gente tá conseguindo entregar tudo que a gente se comprometeu ou tá respingando coisas pras próximas? Aham. Porque isso é uma coisa comum de acontecer. Sim, que às vezes... bota na Exato. próxima. Pá, não conseguimos terminar nessa sprint, vai pra próxima. Aham. E aí todo o cronograma vai mudando, Sim. porque no momento que eu boto pra próxima, vai faltar um da próxima. Claro. Pelo claro. menos um, Sim. né? Então, é muito importante ficar atento nisso. Então, velocidade, o que eu tô conseguindo entregar na sprint, até pra eu ajustar minhas estimativas. Ou eu tô estimando errado, ou a pessoa que tá implementando tá travando por algum motivo, daí a gente começa a fazer aquele diagnóstico, sabe? De aprofundar mais. Outra questão de qualidade é em relação aos bugs. Então, fizemos a entrega. Tá vindo muito bug? Sim ou não? Né? Quantos bugs estão vindo? Qual a severidade desses bugs? Aham. Quais severidades? São bugs críticos, né? Que são impeditivos e tal? Ou são bugs leves? Ou são só melhorias, ajustes, pequenos ajustes? Então, a gente classificando isso também é super importante. E aí tem práticas bem internas mesmo, que daí é cobertura de teste, code review e etc. Sim. Tá? Indo para tempo também, o que a gente mede, que é muito importante. As datas, né? Acordadas, expectativa versus realidade. Quando que era a expectativa de começo, né? De início do projeto? Aham. Quando que ele começou efetivamente? Até para já ver assim, pô, já começou atrasado. Aham. Às vezes acontece. Aham. Às vezes acontece, já começou atrasado. E em relação ao término, a data planejada era essa. E qual Sim. que é a data realizada atual? Aham. Qual que foi o meu desvio de prazo aí? Entendeu? Então esse ponto também é bem importante. Sim. Quantas horas estimadas o projeto? Qual que era o escopo total em capacity mesmo, em volume de horas? Ah, o projeto era 1.000 horas de desenvolvimento. Beleza. Quantas foram executadas? 1.300. Tá. No que foi gastado essas 300? Ah, retrabalho. Ah, foi bug, etc. E aí, de novo, diagnóstico, né? Mitigar, entender, analisar. Sim. E aí tu consegue entender o que tá acontecendo. Sim, né? pra poder também ir aprendendo, né? Durante o Exatamente. processo. Exato. E progresso. Progresso, né? Tá muito voltado a tempo ainda também, mas, cara, essa questão do progresso eu acho bem interessante, assim, dado o nosso momento atual, a data de hoje, qual que foi o progresso do projeto? A gente tá em quantos %? Aham. Em quantos que deveria estar? Sim. Quanto que é esse gap? Uhum. Entende? Isso é bem importante. Até pra ver também quando no progresso, se tu fica olhando ali, tu consegue entender Uhum. se tá mudando demais de escopo, eu acho também, né? É, também, com certeza. Porque Tu daí- identifica muita coisa. É. Né? Com esses indicadores, Aham. eles de fato eles vão ser o sinal de fumaça Aham. do teu projeto. Sim. Entendeu? Cara, começou assim, ó, a gente tá na metade do projeto, digamos, o meu progresso tá em 50%. Aham. E eu já gastei 900 horas das 1.000 que eu tinha orçado. Uhum. Opa, sinal de fumaça. Aham. Concorda? Pode ser o quê? Pode ser um erro lá na hora de estimar, Sim. no desse diagnóstico motivo. inicial. Cara, foi subestimado. Foi subestimado o tempo lá. Ou daqui a pouco não. Aí a gente fala com o cara e diz assim, meu, o cliente muda, a cada sprint muda o escopo. Aham. Pô, peraí, vamos entender. Então vamos conversar. Sim. Porque assim, a gente não é, de novo, a gente não é restritivo à mudança. Mas tem que dar clareza pro cliente assim, tu quer mudar isso? Quer. Mas isso vai impactar na sprint. Sim. Isso vai impactar no projeto. Não é mais no dia 30. Exatamente. Exatamente. Isso daí, a gente teve um projeto que eu até acabei me envolvendo mais recente, assim, né, desses últimos. Porque eu tô um pouquinho mais afastado da operação. Que foi esse caso, assim. Foi constante mudança de escopo. Aham. E o resultado final do cliente, extremamente satisfatório. Legal. Extremamente positivo. Atrasou, se a gente fosse olhar assim, lá no início que foi comercialmente falando, a data do projeto atrasou bastante, vários meses. Mas o que acontece? A gente foi fazendo as entregas, o cliente foi vendo, já absorvendo a entrega, Aham. testando, usando, validando, e ele já foi dando várias melhorias. Aham. Então, cara, isso aqui ficou muito bom, mas isso aqui a gente
pode mudar pra esse, né, pra fazer desse jeito. E aí o escopo foi mudando constantemente. E aí a gente alinhava com eles, cara, beleza, mas tu entende que isso daqui... Sim, tem Tanto- impacto. Né? E nesse projeto foi bacana porque, assim, teve aumento de orçamento e teve aumento de prazo do projeto. E o resultado foi sucesso. Show. Ou seja, pô, teve 2 aspectos que quem olha de fora acha assim, porra, me cobraram mais do que me venderam e me entregaram depois. Mas daí, por isso que é importante... Tá, beleza. Esse é o panorama de cima, Sim. de quem tá superficial. Agora entra nos detalhes, olha os indicadores. O que aconteceu? A gente fez as entregas, a gente tava fazendo as entregas on time. O cliente identificou o que tá positivo, ele validou e tá ok. Não teve pouquíssimos bugs. O que não tava ok era porque... Quer dizer, não é que não tava ok, mas, cara, na experiência... Percebeu que ele queria mais. Percebeu que ele queria uma coisa diferente. Entendeu? Às vezes não é nem querer mais, é diferente. Não, na experiência, aqui no dia a dia, é um pouco diferente. Sim, então ele vai ser melhor esperava uma coisa e acabou percebendo que queria outra. E aí a gente trazia, cara, tu entende que isso foi desenvolvido desse jeito, isso é retrabalho, Claro. certo? Vamos colocar isso. Daí o que a gente começou a notar? De início a gente tava fazendo. A gente tava fazendo as mudanças. E começou a impactar no prazo. Aí eu falei, ô cliente, olha só. Deixa eu te trazer um ponto. Tu entende que isso daqui tá sendo retrabalho, né? A gente implementou, validou lá e mudou. E aí isso daqui a gente tá incorporando no escopo, sem custo, etc. Mas eu tenho que te dizer que vai impactar em prazo. E assim, daqui a pouco, se vai ter, começou a ter bastante mudanças, né? Então... Mas nesse sentido, bom, eles começaram a ter os feedbacks, as validações ali, e, cara, vamos mudar isso, vamos incluir essa funcionalidade, agora vamos anexar isso, aquilo, tal. Cara, bacana, show de bola. Vamos pegar isso tudo e colocar num escopo extra, um escopo de melhorias. Vamos empacotar isso, a gente orça isso pra ti, porque daí, assim, uma coisa é uma funcionalidade que é 20 horas pra desenvolver. Outra coisa era, as melhorias que estavam vindo ali eram 100 horas, 120 horas. Eu não consigo absorver isso só em cronograma. Eu preciso ter um novo orçamento, entendeu? Porque é um mês de trabalho de um desenvolvedor, entendeu? Então, vamos orçar um pacote de melhorias. E aí a gente começa a trabalhar nesse pacote de melhorias. E aí a gente finaliza, valida tudo. O que é bug a gente vai resolver nessa da implementação. O que for melhorias vai agregando nesse pacote de melhorias. A gente faz esse orçamento, aprova esse orçamento. E depois que já deu o ok, esse projeto está entregue, a gente começa o projeto de melhorias. Show. E foi o que fez. Foi o que aconteceu. Show. E isso... essa parte, esse indicativo de progresso te ajuda a entender. Na verdade, ele acende ali o alerta pra tu entender, né? Cara, o que tá acontecendo? Tá. Isso. Tá no... Às vezes tem coisa que é só pra tu ficar ciente, Claro, beleza? claro. Não, tá discrepante, mas é por esse motivo. Sim. Entendi. Tô calmo agora. Show. Um ponto que, antes da gente partir pra última pergunta aqui pra ti, lembrar que o Ariel falou várias vezes sobre o processo de assessment. O que é o processo de assessment? Ele é uma imersão. A SR é o primeiro passo ali com a SR, onde ela vai imergir na tua empresa, vai entender literalmente o escopo, o que tu tá buscando, e ela vai te ajudar também a identificar o que verdadeiramente tu tá buscando. Porque às vezes tu tá pensando em uma melhoria, mas existe essa melhoria é só um efeito colateral de alguma outra coisa, né? E a SR vai fazer essa consultoria, vai fazer esse trabalho consultivo, essa imersão na tua empresa, para te ajudar a desbloquear todo o potencial do Salesforce através de um plano onde eles vão te mostrar, ó, preciso passar por essa etapa, para conseguir chegar nesse desbloqueio, conseguir chegar no resultado que tu espera da ferramenta. Rafa, quanto que custa esse processo de assessment? O preço pode variar de 10, 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais, dependendo da complexidade e do tamanho do projeto. Mas, para quem assiste aqui ou escuta o podcast, a gente dá de presente esse processo de assessment. Então, aqui na tela vai estar passando um QR Code, ou então aqui embaixo também, no primeiro link da descrição, vai ter a página onde tu vai solicitar o contato da SR, e ali vai ter um espaço para tu preencher um código. Colocando o código que a gente vai liberar agora aqui nesse episódio, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment. E Ariel, sei que tu já te riu, qual é o código aí? Qual é o código que a gente vai liberar nesse episódio? Eu pensei em método SR. Boa, acho muito bom.
É um jabá? É, mas é bom, é bom. Método SR. Então preencheu lá método SR, tudo junto, a gente vai receber aqui esse código e vai saber que tu ganhou esse processo de assessment, vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa com a consultoria número 1 aqui do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Fechado? E pra gente puxar a última pergunta aqui, eu queria saber, na tua opinião, Ariel, o que diferencia um bom gestor de projeto Salesforce de um gestor qualquer de TI, vamos dizer assim? Ah, pergunta como é que é auspiciosa? É. Auspiciosa. Vou te dizer que, assim, muitos... Eu não me considero tão velho. Aham. Mas eu já tenho algumas décadas de experiência O na seu área da Ariel. TI, né? A minha carreira toda foi em desenvolvimento de software. E, cara, foram poucos lugares onde eu vi uma gestão de projetos por indicadores nesse nível, sabe? De Uhum. refinamento que a gente comentou aqui. Então, se eu fosse dizer o primeiro aspecto, um primeiro requisito que ele vai respingar para vários outros é ser orientado a dados, Show. entendeu? Eu- Orientado a dados, ele resultados, precisa tá- entendeu? Porque essa questão dos indicadores, entendeu? Ele é quase um farol, assim, ele vai te dar o caminho, Aham, entendeu? concordo. Então, cara, se tu não tá medindo, não tem o que melhorar. Não Uhum. tem como saber se tu não mede. Basicamente, se não tá no CRM, não existe. Se não tá no CRM, não existe. Exatamente. Então, assim, cara, se tu tiver essa cultura orientada a dados, tu vai entender que tudo, cara, ali vai ser a porta de entrada pra tu conseguir resolver. É E quase melhorar. matemática, né? É, Tu começa a Exato. perceber que é quase matemática. exato. Cara, isso daqui tá saindo Sim. do nosso, como é que se diz? Nosso valor de referência, né? Aham. Tá saindo do nosso valor de indicador de exatamente. referência. Cara, eu tenho um exemplo prático disso. A gente, com o nosso time de operação ali, Uhum. tipo um back-office de operação, que faz, na verdade, a gestão da operação, né? A gente Uhum. tem esse núcleo aqui dentro da SR. E, cara, quando a gente tem rituais de acompanhamento desses indicadores, dessas métricas, então a gente vai fazer um fechamento da operação no mês. Uhum. E, cara, só de olhar horas lançadas em determinados projetos ou épicos ali, que a gente chama, Sim, a gente consegue ver que tem problema. legal. Então, assim, cara, lançaram muitas horas nesse projeto aqui. O que tá acontecendo? E, cara, é certeiro. Eu ia falar, gíria de velhão, né? É É batata. batata. É batata. É certeiro, cara. Assim, Aham. esses dias aconteceu, essa semana aconteceu. Aham. A gente tava falando, tinha um projeto de um cliente que a gente olhou assim, cara, não é possível, o custo desse projeto aqui, ele começou a 3 sprints e ele tá com 50% do custo do projeto. Aham. Não, tá errado. Vamos a fundo. Aí o time de operação, a gestão da operação começou a aprofundar. Aí nesse caso era erro de lançamento. Ah, bom. Menos Entendeu? mal. Era erro de lançamento. Sim. Mas teve vários outros casos, assim, cara, a gente descobre a ociosidade do time. Uhum. Pô, o cara tá ocioso. Óbvio, a gente sempre prega pelo time proativo, né? Claro. Cara, eu tô ocioso aqui. Levanta a mão, Uhum. levanta a mão, vamos te passar outra demanda, outro projeto. Aham. Mas a gente pegou já casos de ociosidade, questão de alteração de escopo muito no progresso, aquele indicador de progresso. Cara, por que a gente tá na metade do projeto e o progresso tá em 40%? Aham. Cara, porque teve uma história, a gente chama a história os entregáveis, né, de cada sprint. Teve uma história que começou na sprint 1 e foi mudando e passando, e a gente já tá na sprint 5 e ela tá alterando. Então Aham. pega a alteração de escopo, Entendi. entendeu? Aham. E aí a gente vai pegando isso. Entendi. Então, cara, isso vai nortear tudo. Show. E aí, tu olhando, analisando, conseguindo refletir sobre os números e aí, de fato, fazendo mergulhando nessas informações, perguntando pro time o que tá acontecendo e tal. Tu não tem como não achar a resposta, Show. sabe? Show de bola. Fechou então. Se tu chegou até aqui, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui sobre algum assunto que tu queira que a gente traga aqui pro podcast. Lembra também de compartilhar com alguém que tu lembrou, que tu, durante esse podcast, que bateu na tua cabeça aquele nome. Pá, isso daqui o Ariel devia ver. Compartilha com ele, manda o link desse podcast aqui pra ele poder ouvir também. E se quiser seguir a SR e o Ariel nas redes sociais, como é que faz, Ariel? É @srconsulting.io no Instagram, SR Consulting referência Salesforce no LinkedIn, nosso site é srconsulting.io. Se quiser me seguir lá é @Ariel Dornelles no Instagram e Ariel Dornelles no LinkedIn.
Fechou. SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Quer desbloquear todo o potencial da ferramenta aí do Salesforce na tua empresa? Fala com a gente que tu não vai te arrepender. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!